Atos capítulo 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E, rogando-lhe eles que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Antes se despediu deles, dizendo: É-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém. Mas, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E, chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E, estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Vamos orar, amados. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo possa aplicá-la às nossas vidas e aos nossos corações, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, esse é um texto muito incomum, porque ele é um texto antropocêntrico, onde está mais a ação do homem, não tem tanto declarado a ação de Deus, e são raros textos da palavra de Deus que é feito dessa forma. Esse texto tem 4 personagens principais: Paulo, Áquila e Priscila e Apolo. Porém, amados irmãos, nós precisamos compreender e entender que, apesar de ter um texto onde demonstra a ação dos homens, a ação desses homens são ações direcionadas pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, e é uma resposta desses homens em amor ao Deus Todo-Poderoso. Esse texto, ele fala de algo que nós como igrejas conhecemos muito, mas na prática em si há uma dificuldade muito grande da igreja viver a ideia do que esse texto ensina. E quando eu digo a igreja, eu não estou me referindo à igreja local, mas sim também, mas a todas as demais igrejas tem essa dificuldade de viver o que esse texto ensina. Esse texto vai falar que o apóstolo Paulo, junto com Áquila e Priscila, eles saem de Corinto e eles vão em direção a Éfeso. É narrado o final da segunda viagem missionária. Ali Paulo prega em uma sinagoga. Depois ele sai da cidade porque há um desejo no seu coração de voltar até Jerusalém e passar pelas igrejas das quais ele plantou, evangelizou, com a intenção de fortalecer os irmãos. Depois que Paulo parte, chega àquela região de Éfeso, um judeu de Alexandria. O nome dele é Apolo. Ele tem um nome grego, porém ele é judeu. Mas é importante entender que ele é de Alexandria, o centro cultural
daquele período, então por isso, e essa influência tomou conta do seu próprio nome. E ele é um pregador que conhece bem a palavra, ele prega com uma eloquência, uma desenvoltura maravilhosa. Ele é alguém que fala de Jesus com um pouco de propriedade, não tanta, mas um pouco de propriedade. E a palavra de Deus diz que ele só conhecia o batismo de João. É claro que quando ele prega na sinagoga, Áquila e Priscila, o texto inverte, diz assim, Priscila e Áquila, eles vão ensinar a Apolo a respeito de Jesus, a respeito da graça e a respeito da aliança de Cristo. E isso causa um impacto tão grande na vida de Apolo, que ele começa a pregar cada vez mais em mais regiões e ensinar a respeito de Jesus Cristo com uma precisão imensa, e as pessoas são abençoadas, impactadas e se rendem ao senhorio de Jesus, porque eles entendem a mensagem pregada. A tal ponto que, período depois, alguns dizem assim, eu sou de Paulo. E outros dizem assim, eu sou de Apolo. É claro que o apóstolo Paulo vai ensinar sobre essa verdade, que todos somos de Cristo. E a igreja precisa entender isso, que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Então eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema: discipulado e missão. Discipulado é um negócio que a igreja entende, mas no geral ela não pratica. E aí quando eu falo discipulado, eu não falo nem das 12 lições, daquela que começa, para que Jesus veio ao mundo, quem é Jesus, como orar. E também não falo sobre aquela que vai falar sobre profissão de fé, governo da igreja com 13 lições e como será a sua vida última depois da morte. O discipulado do qual eu estou falando e que o texto declara é um discipulado intencional, onde as pessoas na vida comum, no andar, no comer, no conversar, no trabalhar, ensinam outras pessoas a respeito de Cristo. E isso é algo tão fantástico da parte de Deus, porque isso gera um crescimento imenso e gera um entendimento maior do ID que o Senhor Jesus pregava. Porque o entendimento comum do ID, apesar de entendermos plenamente o ID, então eu vou começar, os irmãos vão continuar. Ide por todo mundo. Esse texto é muito conhecido, pensei que de cor ia sair aí. Mas a ideia do ID é ide e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E geralmente nós entendemos o ID como uma ideia de só evangelizar. E evangelização é algo que a igreja algumas vezes fazem, ou algumas pessoas da igreja, mas ela não entende que o ID não é evangelização. Evangelização é um passo do ID, somente um passo. Há uma ideia de continuidade. A ideia do ID é ide e fazer discípulos. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos aprender essa ideia
de discipulado e missão. Discipulado e missão. Tem um pastor amado, entre tantos, eu tenho muitos conhecidos e amigos pastores, mas eu tive uma vez uma conversa com um, aos 65 anos de vida dele, e graças a Deus ele está vivo até hoje, e na conversa ele me disse assim: só falta 5 anos para eu jubilar. Porque pastor presbiteriano jubila com, se tiver bem da saúde, com 70 anos. E ele estava, como até hoje está, graças a Deus. E ele tem um ministério assim lindo, 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 lindo. Ele só tem uma coisa no meu ministério, que é um ministério que eu não fiz, foi fazer discípulos. Eu disse: não, você fez muitos discípulos. Ele tem livros escritos. E ele tem uma influência, porque já pregou em vários congressos, já palestrou, fala sobre diversos assuntos. A influência dele é muito grande na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. Mas de muitas pessoas no decorrer desses anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas ele disse: eu nunca fiz um discípulo pessoal. Eu sei que as minhas pregações, eu sei que os livros que eu escrevi influenciam muitas pessoas, mas eu queria ter feito um discípulo, pelo menos um. Eu não estou dizendo que ele não ganhou almas para Jesus, nem ele, porque ele ganhou muitas. Eu não estou dizendo que ele não edificou a igreja, que ele edificou a igreja muito. Mas ele disse que ele nunca fez discípulos. E essa conversa foi uma conversa assim, diferente do normal para mim. Porque eu nunca imaginaria que um homem como ele nunca tivesse feito um discípulo. Eu também não estou dizendo que ele não levou pessoas para o seminário, mas do discípulo de andar junto e meio que transmitir a ideia de DNA seu ao outro. Acima de tudo, de Cristo. E ele é um homem que todas as vezes que eu falei com ele, e pelo menos até hoje, eu falo com ele 1 ou 2 vezes no ano, mas um período da minha vida eu andei próximo dele. Todas as vezes que eu conversei com ele, era como conversasse com Jesus. Tamanha era a espiritualidade, tamanha era a sabedoria daquele homem em falar a respeito de Cristo. Algumas vezes eu compartilhava com Vilma, e ela também o conhece, e ele a conhece também. E ela disse assim: eu sinto a mesma coisa. E algumas pessoas da igreja dele também, ou das igrejas que ele passou, diziam a mesma coisa. Eu nunca conversei com uma pessoa onde eu senti tanta a presença de Cristo como esse cara. Porém, ele disse assim: eu nunca fiz discípulo. E aí eu fico me pensando diante de um texto como esse, que a expressão desse texto é uma expressão de fazer discípulos e fortalecer a igreja o tempo todo. Porque você vai ver de cara, de forma básica, no verso 18, de cara, o apóstolo Paulo sai de Corinto e ele leva consigo Áquila e Priscila, 2 discípulos dele, que ele conheceu na ida para Corinto. E ele conheceu lá, morou com aquele casal, ensinou a respeito de Jesus, da verdade de Deus, dos princípios de Deus, trabalhava com eles, viviam e oravam juntos. E quando Paulo decidiu sair de Corinto, eles também saíram.
Eles eram discípulos, com certeza. E eles aprenderam a discipular, de tal forma que depois você vê Priscila e Áquila ensinando ou discipulando Apolo. Em contrapartida, você vê Paulo, nesse texto, edificando a igreja, e você vê Apolo também edificando a igreja, Paulo pregando e pessoas se convertendo, e Apolo também fazendo o mesmo, e Paulo voltando até Jerusalém, não narra a chegada dele, mas a passagem por Cesareia e outras regiões, e a igreja é edificada. Jeremias Pereira, pastor da 8ª de Belo Horizonte, para mim é um dos grandes pastores da IPB, não só pelo tamanho da igreja dele, é uma igreja de uns 9.000 membros, mas pela característica dele. Ele é um pastorzão. Né? E ele é um homem que faz uns congressos assim, fora do comum, se você puder e quiser. Uma vez por ano, tem um congresso de pastores e líderes na igreja dele, e é um negócio assim fora da curva. Antigamente era em um hotel fazenda, chamado Vale da Siriema. E eu tive o privilégio de ir lá algumas vezes, nesse congresso. E em todas as vezes que eu fui, basicamente Jeremias dizia um negócio assim muito, muito especial, que simplificava a missão da igreja. Diz que a igreja ela tem de exercer a sua missão: edificação dos membros, um ao outro, mutuamente, encorajamento, e aí vai, e evangelização. Então ele diz que a igreja só precisava fazer duas coisas: edificação e evangelização. Vamos repetir para ver se grava: edificação e evangelização. E ele entendia muito disso, entende que é um pastor muito arrojado. Antes dele começar o projeto dele para pastores e líderes, ele fazia o Summit Brasil. E aí, os jurásticos, só os jurásticos, vão lembrar dos congressos do Summit. Acontecia em São Paulo, no Rio, em BH e no Nordeste com Armando Bispo, um pastor batista. O Summit Brasil era um congresso arrojadíssimo, maravilhoso. Então, você está ouvindo algo de alguém, no caso de Jeremias, que eu aprendi, que basicamente é o que o nosso texto fala: discipulado e missão. Ou seja, evangelização e edificação. Mas a verdade é, será se você tem feito discípulos? Será se você entende que Deus te chamou para você fazer discípulo? Será se você compreende, enquanto você vai fazer o que você faz no seu dia a dia, você precisa fazer discípulos? Então nós precisamos entender que Deus nos chamou para fazermos discípulos. Amém? E em primeiro lugar, Deus chama diferentes pessoas com dons únicos para a sua obra. E você pode ver isso em Atos 18 ao 23. Primeiro, você vê o compromisso do discípulo. E você vê o compromisso de Paulo. O compromisso de Paulo é o compromisso com o Senhor da sua vida, com a direção do Espírito Santo. Quando você lê o verso 18, você vê que Paulo faz um voto e ele raspa a cabeça. Então Paulo era um homem de um compromisso com Deus e com a espiritualidade, ao ponto de fazer um voto e rapar a sua cabeça. Mas ele tinha um compromisso com a missão de Deus na sua vida também. Então no verso 19 diz que ele chega a Éfeso. E quando ele chega, ele vai à sinagoga
e ele prega aos judeus, porque ele compreendia que a missão dele era pregar, era anunciar a respeito de Jesus, a respeito do que Deus tinha feito na vida dele, do que Deus desejava que ele fizesse. Porém, você vê que ele parte, porque tem um compromisso com Deus. Verso 21 diz que ele parte dali. Ele não fica naquela cidade muito tempo. Ele planta uma igreja ali, mas ele vai embora daquela cidade. O povo pede para ele ficar, mas ele não fica, porque ele compreende que ele precisa retornar, porque ele tem um compromisso com Deus Todo-Poderoso. Ele entende o que Deus o chamou e para que Deus o chamou, e ele entende o tempo certo de todas as coisas. Quando você lê o verso 22 e 23, você vê que ele fortalece os discípulos, aonde ele passa, ele edifica, fortalece a igreja com o dom que Deus deu. Mas ao mesmo tempo, irmãos, Paulo entende que naquele momento, ele não deve ficar naquela cidade. E quando nós entendemos que Deus chama pessoas com os dons diversos, de repente, no verso 24, aparece um outro judeu, que tinha também uma influência grego-romana, que tinha também uma influência filosófica na vida, mas todavia, esse homem não tinha o conhecimento de Cristo como Paulo tinha. Você vê que ele prega Cristo, ele anuncia a respeito de Cristo, da verdade de Deus. A palavra de Deus dá algumas qualidades para ele. Diz que ele era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, alguém que falava de uma forma muito atraente, mas com um conhecimento maravilhoso das Escrituras. Ainda vai dizer que ele era fervoroso de espírito, que ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas Jesus como um Messias. Porém, ele conhecia só o batismo de João. Ele não conhecia de maneira nenhuma o batismo de Jesus. E quando aquele homem chega, cheio de qualidades, cheio de virtudes, nós paramos e pensamos, em segundo lugar, que o discipulado fortalece a compreensão da missão. Nós paramos e entendemos que Deus permite que o apóstolo Paulo viaje, todavia, para que Apolo pudesse ser ensinado por Áquila e Priscila. Porque quando Áquila e Priscila vê ele pregando, alguém cheio do Espírito Santo, alguém que conhece a palavra de Deus, alguém que conhece os princípios de Deus, quando vê pregando, vê de fato que eles têm um entendimento a respeito de Deus, que tem um entendimento curto a respeito de Jesus. E ele sente necessidades de discipular Apolo, para que Apolo pudesse ter uma compreensão melhor do Evangelho e de Cristo. Sabe, irmãos, a igreja nos ensina algo que algumas vezes nós não aprendemos. A palavra de Deus nos ensina isso. Quando você vê um pregador que fala muito bem e fala até de Jesus, mas você percebe que ele não conhece plenamente
e aí fala uma heresia, por exemplo. Qual é a nossa reação? Falar mal? Parar de ouvir na hora? Desliga o interruptor assim, e aí você sai do local, para de ouvir. Ou até mesmo se levanta. Eu já tive vezes que eu tive de me levantar e sair. Mas Áquila e Priscila, ele vê esse homem cheio dos dons, esse homem que conhece a palavra de Deus até mais do que Áquila e Priscila, e é importante entender isso, porque Apolo era judeu, então educado nas Escrituras, desde a sua vida inteira, educado nos princípios de Deus, na verdade de Deus. Então ele compreendia muito, lembrando, Áquila e Priscila vão conhecer a Deus e a Jesus, vão conhecer a respeito dos princípios de Deus, sabe quando, irmãos? Quando encontra com Paulo. É claro que viveu com Paulo alguns meses, e aprendeu muitas coisas, mas não tinha como eles aprenderem com a mesma quantidade e exatidão de Apolo. Mas quando eles veem Apolo pregar, eles sentem que Apolo precisa aprender mais. Em vez de se afastar, em vez de recuar, eles vão ensinar. E eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque quando nós discipulamos alguém, fortalece a compreensão, com certeza a eficácia da missão vai ser totalmente diferente. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está disposta a isso. Sabe por quê? Porque nós somos intolerantes ao contrário, ao que pensa diferente, ao que age diferente. E sabe o que Áquila e Priscila estão entendendo? Que aquele homem precisa ser tão somente ensinado. Mas esse texto nos mostra muito mais isso. Mostra o papel da humildade na vida de um líder. Porque imagine Apolo, possivelmente, irmãos, eu imagino que Apolo era um pregador assim, fora da curva. A lógica da sua mensagem, e a harmonia, e a colocação das palavras, ela de forma tão grande e envolvente, possivelmente até melhor que Paulo pregando, não no conhecimento, entende? Na exposição. Mas ele tem humildade para aprender com dois gentios. Ele tem humildade, sendo judeu, que só o fato de ser judeu era uma barreira. Uma outra barreira, ela é a ideia do conhecimento dele das Escrituras. Em relação a Áquila e Priscila, porque esse homem, ele já conhece Jesus. Só que ele conhece Jesus, mas só conhece o batismo de João. Qual é o batismo de João? É o batismo de arrependimento. Ele não conhecia as implicações, por exemplo, da graça de Deus que veio através de Jesus Cristo. Ele não conhecia, irmãos, a ideia de um Deus da aliança. E ele também não conhecia a noção da doutrina, que naquele momento não tinha o nome doutrina, da filiação de Cristo na vida. Ele não conhecia esse Deus da aliança.
esse Deus da filiação, esse Deus que através dele, do Senhor Jesus, nós somos chamados filhos de Deus, a saber, o que crê em seu nome, como diz a palavra. Ele não entendia, por exemplo, aspecto do Espírito Santo. Ele não compreendia a ação do Espírito Santo, ou o agir do Espírito Santo, apesar de ser cheio dele, sem entendimento. Sem entendimento que Jesus Cristo é o Deus relacional, é o Deus da aliança, mas é o Deus da graça, mas é o Deus relacional. E ele tem humildade para sentar e aprender. Tem muita gente que precisa ter humildade para sentar e aprender. Uma vez eu estava passando uma situação muito difícil na minha vida, e na conversa com um adolescente, lá em Governador Valadares, alguns conhecem como Vadola, uma cidade mineira, onde nasceu Vinícius. E eu conversando com um adolescente lá, e de repente a gente estava na rua conversando e escurece o tempo, ia começar a chover, e o adolescente diz assim: tem dias que a nossa vida está assim, né? Tudo bem, de repente escurece tudo. Fica tudo mal. E pode vir uma chuva de tempestade. Lá é muito quente. Parece um caldeirão, porque é uma cidade dentro do buraco, bonita, mas uma cidade dentro do buraco, onde as folhas não se mexem, porque não venta, tem um pico que impede o vento chegar na cidade. Mas tem umas tempestades boas lá. E ele disse assim para mim: não há tempestades, não há vitória sem tempestades. Eu, missionário, evangelista da igreja, ouvi aquilo daquele menino e fui impactado por Deus, porque era o que eu precisava ouvir. Em minhas lutas da vida, nós passamos por tempestades e só experimentamos as vitórias nas lutas. E aquilo foi muito bonito, sentir e ouvir Deus falar, e a humildade de entender que eu já tinha sido presbítero, agora era evangelista, e aquele menino mal conhecia das coisas de Deus totalmente. Mas mais do que isso, uma vez aqui na igreja, por exemplo, eu recebi uma carta de uma criança, e ela fez um desenho, e está guardado lá em casa até hoje. E ela escreveu umas coisas, fez um desenho bonito, a família dela, e ela escreveu assim, que Deus era comigo, e que tinha um prazer muito grande. Essa menina já é uma moça, viu? De ser pastorear, a família dela ser cuidada por mim. Era uma criança, não sei quantos anos ela tinha. Acho que hoje ela tem uns... Porque está aqui na igreja, graças a Deus. Hoje ela deve ter em torno de uns 14, 15 anos. Está grande. E quando eu peguei aquilo, ela me deu na entrada do culto. Correu, me abraçou e me deu. E quando eu li, eu senti muito Deus falar ao meu coração. E eu guardei isso, mostrei a minha esposa, compartilhei com ela. E tive humildade para entender que Deus conversa e fala através de todas as pessoas, assim que Ele deseja fazer. Sabe, Apolo, ele tem essa humildade, essa simplicidade, que ele precisa ser ensinado. E algumas vezes nós não temos essa compreensão.
Algumas vezes, se outra pessoa for pregar, ou se a gente botar um adolescente para pregar aqui, imagine domingo, talvez muita gente vai falar, o pastor fez um negócio desse, botar um adolescente no domingo para pregar, a igreja cheia, com os visitantes. Por que fez um negócio desse? Porque nos falta a compreensão que Deus fala através de quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós, como igreja de Cristo, precisamos entender isso. E em terceiro lugar, quando Apolo foi ensinado e compreendeu e entendeu essa verdade, verso 27 e 28, você vai ver que ele fala do Evangelho, ele vai pregar agora o Evangelho da graça, o Evangelho do perdão, o Evangelho do amor, da compreensão, o Evangelho do Deus encarnado que se entregou, o Evangelho do qual o Deus se fez homem, se despiu da sua glória e viveu entre nós. O Evangelho que traz consigo uma ideia profunda do amor de Deus pelo indivíduo. O Evangelho que nos ensina a tratar o outro como Deus nos trata. Esse é o Evangelho de fato. Ele aprendeu e agora com exatidão ele prega o Evangelho. E diz o verso 28, que ele anuncia Cristo de uma forma, verso 28, finalzinho assim, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. E quando ele aprende a ideia do Evangelho plena, verso 27, diz que ele percorre a Acaia, animando os irmãos. Áquila, Priscila e os discípulos escrevem carta, dizendo, receba esse homem aí. A igreja praticamente foi fortalecida de uma forma tão maravilhosa, porque o Evangelho foi pregado. Ele falava a respeito da boa notícia em Cristo, que deve ser o foco central da nossa vida, o foco central do Evangelho. Ele falava a respeito de Cristo, não a respeito do que ele conhecia, não a respeito da sua tradição, mas do que ele experimentou de Cristo, pelo ensinamento do Evangelho que ele recebeu. Você lê os versos 27 e 28, você vê que isso causou um impacto transformador. A igreja que foi animada, essa igreja viveu em torno do Evangelho, o Evangelho como centro, e isso gerou unidade. E havia uma relevância tão grande que passou às outras gerações, uma relevância atemporal, quando o Evangelho foi ensinado pelo homem que conhecia as Escrituras, com a eloquência gigantesca, cheio do Espírito, mas que conheceu a graça. Sabe, nós precisamos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, termos sensibilidades para aprender e precisamos ter disposição para discipular. A missão da qual Deus deseja para a igreja tem de ter uma disposição para aprender e ensinar, tem de ter um espírito de servir e continuar servindo. E eu vou te falar uma coisa, que algumas vezes eu não falo isso para ferir alguém, mas nós vivemos uma geração onde a igreja cada vez mais perde o senso do serviço.
na sua totalidade. Pessoas na igreja deixam de servir por algumas coisas. Primeiro, algo pecaminoso, por egoísmo, deixa de servir. Segundo, o empecilho também é pecaminoso, mas não é tão egoísta, porque foram feridos no serviço. E em terceiro lugar, não gosta de servir para não se expor. Mas a verdade é, Deus te chamou para quê? Para servir. Meus amados, o que Paulo, o apóstolo Paulo, o que Apolo, o que Áquila e Priscila fazem, é servir. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja de servos, que servem em amor, que tem disposição de aprender e ensinar, que vive uma unidade no corpo e que cresce continuamente em nome de Jesus, porque todos têm uns dons e os nossos dons têm de ser usados. Qualquer coisa que vem diferente disso procede do diabo, é anátema. Quando você machucado pensa, eu vou parar de servir, isso não procede de Deus. Isso vem do diabo. Cuida de ti mesmo, mas não pare de servir. Sirva e sirva com alegria. Quando for perseguido, continue servindo. E isso com alegria no seu coração. Sabe, irmãos, eu quero deixar um desafio para você, pessoal. E eu quero concluir te fazendo uma pergunta. Pergunte a si mesmo: estou usando os dons de Deus para a edificação da igreja? Você está usando os dons de Deus, os dons que Deus te deu, para a edificação da igreja? Se a resposta sua dizer não, não precisa dar as desculpas. Você está errado, precisa mudar de vida. Um desafio para a igreja, um desafio para você é: comece a usar os dons que Deus te deu. Um desafio para a igreja: podemos trabalhar juntos como igreja para discipular e alcançar outros? Se a resposta sua é não, porque eu não consigo trabalhar com outro irmão, você é desafiado a trabalhar com qualquer um, porque há uma diversidade de dons, e nós precisamos aprender a amar o nosso irmão que vemos. Sabe o que o apóstolo João diz? Se você não consegue amar o seu irmão que vê, como podeis amar a Deus que não vê? Precisamos entender essas verdades, que pessoas são diferentes, que dons são diferentes, mas todos são para edificação no corpo de Deus. E quando eu coloco barreira para servir, quando eu coloco barreira para não desenvolver o dom que Deus me deu, eu estou desagradando a Deus. É certo que isso é achismo humano, que está passando pela sua mente e pelo seu coração. Mas sabe o que você deve fazer? Fazer o que Deus deseja que você faça. Exercer o seu dom. O Apolo, ele pregava, ele foi ensinado e ele continuou a pregar. Gerou ciúmes por parte da igreja, mas não causou ciúmes na vida de Paulo. Gerou ciúmes quando alguém dizia eu sou de Apolo e outro dizia eu sou de Paulo. Mas Paulo diz, nós somos todos de Cristo. E é isso que nós precisamos entender.
que as barreiras que nos separam são menores do que o que nos une. E quem nos une? Jesus, a glória dele e o reino dele. Então sirva em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, sonda o nosso coração, Deus. Vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos no caminho de vida. Deus, tem misericórdia, porque muitas vezes situações das quais acontecem em nossas vidas nos minam o senso da vocação, da missão, faz adoecer os nossos corações, mas que possamos aprender, ó Deus, quem somos. Que hoje possamos, ó Deus, assim como Paulo, que fez um voto ao Senhor, possamos fazer um voto ao Senhor, ó Deus, de vivermos, ó Deus, em exercício dos dons dos quais o Senhor nos deu, dos dons dos quais o Senhor nos confiou, e que o seu nome seja glorificado, que possamos trabalhar em unidade, em nome de Jesus, assim como Paulo orou, que duas irmãs precisavam viver concordemente no Senhor. Eu peço, ó Deus, que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa viver concordemente em Cristo, para a glória do Senhor, exaltação do teu nome e glorificação do teu reino. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, ó Deus, a vivermos a tua missão, a pregarmos o teu evangelho e vivermos para a tua glória. Importa, ó Deus, que o homem e os desejos humanos possam diminuir e tu sempre venha a crescer em nossa vida. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.